Alô, galera dos primeiros anos do CETEM, professor Nélio Ávila. Semana passada eu mandei uma bateria de exercícios para você. Hoje a gente vai falar um pouquinho de conteúdo, ok? Então, nesse nosso primeiro vídeo aula, eu vou falar para você sobre latipologia textual. Só que a gente vai falar por partes, porque, galera, preste atenção. Quando você ouvir falar em tipologia textual, lembrem-se, os textos se dividem em três grandes tipos: narração, descrição e dissertação. No nosso vídeo de hoje, eu vou falar sobre la narração. Nos próximos, eu falo de descrição e dissertação, perfeito? Então, vamos lá. Tipologia textual, narração. Galera, o que é narrar? Moçada, narrar é contar, é relatar, né? Você só pode contar, você só pode relatar a partir de um fato ou acontecimento. Então, meus primeiros, presta bem atenção. Quando você pegar um texto, mesmo ele em língua estrangeira, no nosso caso em espanhol, e o autor contar, relatar para você a partir de um fato ou acontecimento, ele está haciendo uma narração. Agora, galera, a gente já está preparando você para o Enem, obviamente. Dificilmente o cara vai te perguntar somente se o texto é uma narração. Ele vai querer saber mais, ele vai querer que você se aprofunde, né? Então vamos conhecer o que ele pode cobrar mais para você. Galera, as narrações, elas podem ser hechas de dois modos. Narração em primeira persona. Galera, o que é uma narração em primeira persona? Narrador, personagem. Isso mesmo, narrador personagem, ele conta e participa da história. Veja o exemplo aqui comigo. Sou madre de um pequeno de 3 anos e a partir do artículo de sentir o falo e arrugar, me puse a pensar em o tempo que lhe dedico a mi hijo. Todos os dias quando ligo a mi casa, minha prioridade é mi hijo. Galera, percebam, aqui a narradora, além de contar a história, ela participa da mesma. Vejam só. Sou madre de um pequeno de 3 anos. Sou mãe de um pequeno de 3 anos, né? Então ela se colocou dentro da história. Perceba só, me pus a pensar. A narradora se colocando dentro da história. És mi hijo, meu filho. Então, galera, aqui nós temos elementos de primeira pessoa. Então, por isso que nós chamamos aqui de narração em primeira persona. Narrador, personagem. Conta e participa da história, perfeito? Tomara que tenha ficado claro isso aí para você. Galera, narração em terceira persona. O que é uma narração em terceira persona? Narrador observador. Isso mesmo, narrador observador. Ou seja, ele só conta a história e não participa da mesma. Então, quando você pegar um texto lá no nosso cadernão e você perceber que o narrador só está contando uma história, ele não está participando da mesma, la narração es em terceira persona, ok? Olha só. Um homem e uma mulher estão em um elevador e de pronto há um apagão de luz. O elevador se detiene e os dois se aquedam ascados dentro. Perceba, aqui o narrador está contando uma história para a gente, mas ele não está participando da mesma. Ele está contando a história de um homem e de uma mulher que ficaram presos dentro de um elevador, porém ele não participa da história. Quando isso acontece, la narração es em terceira persona, perfeito? Galera, não se preocupa aqui se não estiver bem nítido para você o slide aí, se você não estiver conseguindo visualizar da maneira mais apropriada, o slide vai estar lá no teu portal, você pode olhar com calma lá e ver o exemplo bem direitinho, perfeito? Galera, agora nós vamos falar aqui sobre os elementos de uma narração. O que não pode faltar em uma narração de jeito nenhum? Personagens. Pensa comigo aí na sua casa agora, você já viu alguma história sem personagens? Não, né? Então, galera, o que não pode faltar em uma narração? Os personagens, que podem ser protagonistas, podem ser antagonistas, podem ser secundários. Galera, tem muita gente que confunde a importância de protagonista e antagonista, né? A importância é a mesma, porque os protagonistas e os antagonistas formam o que eu chamo de personagens principais. Então, os personagens principais de uma história é formado por protagonista e antagonista. Colocando no português bem claro, protagonista é o mocinho. É aquela pessoa que sofre a história inteira, o filme inteiro, a novela inteira e geralmente no final é feliz para sempre. O antagonista é o vilão. É aquele personagem que existe na história para fazer o conflito entre o protagonista e o antagonista, né? Ter o conflito, o bem versus o mal. Isso é muito comum nas histórias, porque você imagina, você vai ler um livro de 300 páginas, e aí você começa a ler o livro e só tem gente boazinha no livro, né? Você não vai conseguir ler o livro inteiro, você vai achar um tédio. Então o conflito faz parte das histórias. Então lembre-se, protagonistas e antagonistas formam o que eu chamo de personagens principais.
Os personagens secundários são aqueles personagens que o desfecho de la narración nunca passará por eles, perfeito? Galera, então vamos lá. Tempo de uma narración. A narração pode ser cronológica ou psicológica. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. Galera, o que é cronológico? Sequência lógica dos fatos. Início, meio e fim. E o tempo psicológico é aquele que tem vueltas em el tempo, o famoso flashback. Você está assistindo um filme e aí o personagem lembra do que aconteceu com ele há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás ou há 5 minutos atrás. Então, quando tem vueltas em el tempo psicológico, quando tem uma sequência lógica dos fatos, início, meio e fim, cronológico. Galera, e toda narração tem um espaço, tem um lugar onde ela se desenvolve. Esse espaço pode ser um micro espaço, né? Pode ser uma sala de aula, pode ser um espaço um pouquinho maior, como uma escola, ou muito maior, como um país, perfeito? Galera, vou lançar um desafio para você aí, minha galera do primeiro ano. Procurem lá no nosso cadernão exemplos de narração. Tente identificar o tipo de narrador. Tente identificar o tempo, se é cronológico ou psicológico. Fique em casa. Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu, galera do primeiro.